No amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo, e lhe disse tudo isso. Até aqui, palavra do Senhor. Nós cremos em um Deus que se faz próximo de cada um de nós. Esta é a grande mensagem do Evangelho, a mensagem de um Deus que se aproxima de pecadores como nós por meio de Jesus Cristo. É verdade, Deus é um Deus próximo de cada um de nós. Esta é uma proximidade construída por meio de um alto preço, por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus pode aproximar-se em confiança do Senhor. No entanto, esta é uma proximidade construída nos termos de Deus, não nos nossos termos. É nos termos de Deus. Os antigos gregos acreditavam em muitos deuses. E a visão que os gregos tinham a respeito dos seus deuses é de que seus deuses eram como que homens ampliados. Seja nas suas virtudes, seja nas suas qualidades, nas suas potencialidades, mas também nos seus defeitos, nas suas vicissitudes. Os deuses gregos eram super-homens, homens como nós, mas ampliados. O nosso Deus, entretanto, é diferente. Deus não é como nós. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Deus não é como o seu amigo de escola, o seu coleguinha. Deus não é alguém que pode ser colocado numa prateleira e dali retirado apenas quando na necessidade. Deus não é como já cantava uma famosa apresentadora de programas infantis. Deus não é simplesmente o cara lá de cima. Esse é o nosso objetivo com esta pequena série de mensagens que começamos hoje, que iremos desenvolver ao longo dos nossos próximos encontros, das ocasiões em que eu ocupar o púlpito, a respeito da intimidade com Deus. Em apresentar sim Deus como um Deus próximo, mas como um Deus a ser reverenciado, um Deus a ser temido. Queremos falar a respeito de um relacionamento adequado com Deus, baseado no temor que Ele requer, um temor que nasce do nosso amor por Ele, amor este que Ele coloca no nosso coração. No texto em pauta hoje, nós vemos que Israel vem para um encontro com o Senhor no Sinai. É o cumprimento da promessa de Deus, conforme ele a expõe em Êxodo 3,12, de que Deus seria com Moisés, que Moisés conseguiria retirar o povo do Egito, e então, depois que o povo saísse dali, do Egito, da escravidão, ele os serviria no Monte Sinai. Promessa que está registrada no capítulo 3, verso 12 aqui do Êxodo. Antes, esse povo era um bando de escravos, um bando. Mas agora eles se fazem uma nação com uma lei, a lei do Senhor. No início do capítulo 19, nós vemos a aliança do povo com Deus, para que no capítulo 20 o povo receba a lei do Senhor na forma dos 10 mandamentos. Uma lei do Senhor, que Deus referenda com uma manifestação fantástica da sua glória. O que nós vemos nessa passagem que estudamos hoje é como que a assinatura de Deus na lei que o povo haveria de receber.
Um reconhecimento de que aquela lei era uma lei que provinha de alguém muito maior do que Moisés, do próprio Senhor, do Criador de todas as coisas. O objetivo desses sinais que nós vemos aqui nesse texto de hoje era conduzir o povo ao temor do Senhor e ao temor da sua lei. Lei esta sob a qual Israel deveria andar. Em Êxodo capítulo 20, versos 20, Moisés diz ao povo depois de descer ao monte: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus então imprime a sua autoridade, a lei, para que o povo o temesse, para que o povo o respeitasse, para que o povo o reverenciasse. O povo está num encontro com o Senhor. Mas há um cuidado especial para esse encontro, como nós lemos no verso 12 desse capítulo 19. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Cuidados especiais para esse encontro. Será esta uma imagem diferente do Deus que nos dá acesso à sua presença? Haverá incompatibilidade entre uma coisa e outra? Não. Nós devemos nos aproximar do Senhor. Ele nos instrui a isso, Ele nos ordena que nós nos aproximemos dEle com confiança. Entretanto, nós temos aqui uma imagem que nos alerta sobre a maneira correta de nos achegarmos a um Deus que é todo amor, que é todo poder, que é todo justiça. Há uma maneira de se aproximar desse Deus que é dada para Ele, por Ele mesmo. Por isso, eu quero trazer com você esta noite, esta manhã, esta reflexão. Se você quer aproximar-se do Senhor, o que é que você precisa fazer? Como se aproximar do Senhor? Primeiro, se você quer aproximar-se do Senhor, venha pelos motivos certos. O verso 17 mostra que se você se quer se aproximar de Deus, é preciso ter a motivação correta. É preciso que você tenha uma motivação correta. E para isso é preciso agir intencionalmente. Haja intencionalmente. Veja que o texto diz que o povo saiu do arraial. Para encontrar-se com Deus, meus irmãos, é necessário que nós deixemos o comum do dia a dia. Deixemos o comum do dia a dia. O encontro com Deus, meus irmãos, é um momento extraordinário. Você vai se encontrar com aquele que é o Criador, com aquele que é o sustentador de todas as coisas. O rei Davi reconheceu esse privilégio quando registrou em 1 Crônicas, capítulo 17, versos 16 a 18, dizendo assim: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Esse é o espírito de nós nos aproximarmos do Senhor, reconhecendo o privilégio que isto representa. Ainda mais se eu e você levarmos em conta o preço que foi pago para que nós tivéssemos esse acesso. Ora, nós não nos preparamos sempre da mesma forma. Nós não nos preparamos sempre para todas as ocasiões da mesma maneira. Eu me lembro do dia do meu casamento. O longínquo 14 de dezembro de 2002. Nesse dia, eu passei o dia inteiro com shorts e camiseta, deitado na casa dos meus pais, no chão da sala dos meus pais, assistindo o Homem-Aranha. Mas quando deu a hora em que eu deveria me arrumar para ir até o buffet onde iria ser realizada a cerimônia, eu tomei um banho, fiz a minha barba, coloquei a roupa que havia sido alugada, passei um bom perfume. Por quê? Porque aquela era uma ocasião especial. Se eu e você não nos preparamos sempre da mesma maneira para todas as ocasiões, por que então nós tomamos o nosso encontro com Deus como algo ordinário, como algo comum? É preciso tomar cuidado com aquilo que já foi dito a respeito da perigosa proximidade com o sagrado. De nós sermos tão próximos com Deus. De nós estarmos sempre num relacionamento com Ele de tal maneira que isso se torne irrelevante. Que
que isto perca o seu brilho. É preciso lembrar que isso se trata quase como que o namoro e no casamento. Não é? No namoro, cada oportunidade de encontrar a pessoa amada é um privilégio, é uma alegria. Você se arruma, você se prepara, porque você vai encontrar com a sua namorada, com o seu namorado. E aí você, às vezes, até um telefonema se torna uma ocasião especial. Você sabe disso. E aí no final você fica, desliga você. Não, desliga você. Mas quando você entra no casamento, parece que todos os dias são iguais. É sempre aquele mesmo arroz com feijão, não é verdade? É disso que nós falamos quando falamos da perigosa proximidade com o sagrado. As coisas se tornarem habituais. De tal maneira que você já não veja o encontro com Deus como um privilégio. Você entra e sai da igreja, indiferentemente. Vir ao culto ou sair dele, para você é a mesma coisa. Você não anseia por esse momento. Você não anseia, você deixa de ansiar pelo momento de oração, aquele momento de intimidade com Deus em que você se coloca no secreto do seu quarto e você fala com o Senhor, Criador dos céus e da terra, e você não percebe a grandiosidade que esse momento representa. Quando o pastor prega mais do que 30 minutos, 35 minutos, você já começa a olhar no relógio e pensar, quando é que esse homem vai parar de falar? E você acha que nós aqui não percebemos, não é? Seu contato com Deus se torna um contato mecânico. Por isso é que eu reenfatizo isso, haja intencionalmente para adorar ao Senhor. Mas tenha também uma motivação correta. E o motivo correto para encontrar-se com o Senhor é para adorá-lo. Diz o povo que o povo saiu para encontrar-se com Deus. Em hebraico, encontrar-se é clamar a Deus. O povo saiu para clamar a Deus. O povo saiu para adorá-lo por quem Ele é, pelas coisas que Ele faz. Adorar a Deus, meus irmãos, é buscar a face do Senhor em oração e louvor. Adorar a Deus é estar pronto para ouvir e para obedecer a voz que emana da palavra, de tal maneira que toda a nossa vida se torna um ato de adoração. O motivo correto para que eu e você nos encontremos com Deus é desfrutarmos de quem Ele é. É desfrutarmos de quem o Senhor é. E quando nós sairmos para buscá-lo com a motivação correta para adorá-lo, nós o acharemos. Jeremias 29:13 nos diz, texto que você conhece muito bem, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Aquele que busca o Senhor para adorá-lo de todo o coração irá encontrá-lo. Então eu pergunto a você, o que é que te faz vir aqui no domingo? O que faz você vir aqui a esta igreja aos domingos? Talvez seja uma boa ocasião para você encontrar os seus amigos. A igreja se torne, talvez, parte do seu relacionamento social. Talvez o que motive você a vir aqui é cumprir as suas tarefas. Talvez você seja um diácono, um presbítero, ou você está envolvido em algum dos muitos ministérios aqui da Betel, e você vem aqui para cumprir as suas obrigações. Eu tenho uma escala a cumprir. Talvez o que motive você, tenha motivado você, seja você cumprir a sua tabela. Você foi acostumado a que domingo de manhã e domingo à noite são horários em que você tem de estar dentro da igreja. Então você vem aqui cumprir a sua obrigação. Sim, eu já encontrei pessoas falando assim, eu já cumpri a minha obrigação. E você vem para cumprir a tabela. Mas eu quero dizer a você, amado irmão, amada irmã, se adorar o Senhor não for a sua motivação, melhor você ficar em casa. Se a adoração ao nosso Deus não for a sua principal motivação para estar aqui, fique em casa. Se você quer buscar o Senhor, se você quer encontrar-se com Deus, então, venha pelos motivos certos. Mas o segundo aspecto que eu quero destacar aqui com vocês nesse texto é: se você quer encontrar-se com o Senhor, tenha a atitude certa.
Eu chamo a sua atenção para os versos 20 e 21 do nosso texto. Não basta que eu e você tenhamos apenas motivos corretos, mas é preciso também ter a atitude correta ao se aproximar de Deus. Tenha a atitude correta ao aproximar-se de Deus, motivações certas e atitude certa. Reconheça o privilégio de ser chamado. Moisés permaneceu à distância, diz o texto, até que o Senhor o chamou. Isso chama a minha atenção para o fato de que, para encontrar-se com Deus, é preciso ser chamado. O encontro com Deus demanda um chamado. Nós sabemos que, pelo pecado, o homem encontra-se separado de Deus. E nesta separação de Deus, o homem é incapaz de achegar-se ao Senhor, a menos que o Senhor o chame. O Senhor Jesus nos lembra deste fato em João 6, verso 44, quando ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Eu e você temos de reconhecer, meus irmãos, que por natureza nós somos indignos desse encontro. Se nós podemos falar com Deus, isto é uma honra que Ele nos dá. A atitude certa de quem quer encontrar-se com o Senhor é reconhecer a sua própria indignidade. E eu pergunto, se você fosse chamado a fazer um discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, como é que você se sentiria? Tudo bem, você pode ser um ótimo orador, alguém que fala muito bem, mas ser chamado perante a ONU para fazer um discurso, eu acredito que qualquer um de nós tremeria. Exceto se você for a Dilma para falar do vento para lá e para cá. Mas isso é outra história. Nós nos sentiríamos talvez abalados na nossa convicção. Então, se nós nos abalamos assim diante de homens, como é que nós podemos ter a ousadia de nos aproximarmos de Deus arrogantemente, como se esse fosse o nosso direito? Você acha que as suas boas obras, as coisas boas que você faz, podem comprar o seu acesso a Deus? Você acredita que os seus ministérios, as coisas que você faz na igreja, fazem de você alguém mais especial que o demais das pessoas? É importante nós nos lembrarmos disso hoje, quando estamos diante de uma assembleia de eleição. Como uma palavra aos meus irmãos, diáconos e presbíteros: lembrem-se, nós somos servos do povo. Nós não estamos acima dos demais. E isto não compra para nós um acesso especial a Deus. Você tem de se lembrar que somente um coração humilde pode se aproximar adequadamente do Senhor. Mas reconhecer quem nós somos também nos leva a reconhecer quem Deus é. Reconheça quem você é e reconheça também a majestade do Senhor. O texto nos diz, o Senhor dizendo a Moisés: diga ao povo que não ultrapasse os limites. Isto para mostrar que o povo não deveria exercitar uma curiosidade vã em relação ao Senhor. Deus sabe que esta seria uma tendência natural do povo. Diante de sinais tão extraordinários, o povo aproximar-se para ver. Diácono Ademar, quando veio nos avisar ali na sala a respeito da colmeia de abelhas, ficou isso, as pessoas podem ficar curiosas de se aproximar da colmeia e serem enferruadas. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso aqui que está sendo feito no texto. Não se aproxime, não exercite a sua curiosidade em relação ao Senhor. Por isso é que o Senhor reforça o aviso: não se aproximem do monte. Quando se trata do nosso encontro com Deus, meus irmãos, há um limite até onde eu e você podemos ir. E esse limite é a revelação que o Senhor faz de si mesmo. O Salmo 18, verso 11 diz que Deus das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. O Senhor está envolto em mistério. Eu e você somos incapazes de vê-lo, somos incapazes de compreendê-lo em toda a sua glória. No entanto, como Deuteronômio 29 nos lembra, Deus agradou-se em revelar a nós aquilo que nos cabia saber.
Aquilo que importava a nós saber a respeito de Deus está revelado na Escritura. O mais pertence a Ele. E nós não devemos ultrapassar este limite. O polêmico Rick Warren, apesar de tantas escorregadas que dá, anotou isso, penso eu, com boa precisão, quando ele diz: eu não tenho de saber todas as respostas. Eu não tenho de saber todas as respostas, eu tenho apenas de saber que Deus sabe, que Ele é bom e que Ele me ama. Se nós guardarmos essas três coisas, nós estaremos próximos de nos aproximarmos adequadamente de Deus, sabendo que Deus tem todas as respostas, que Ele é bom e que Ele me ama. A atitude correta de quem quer chegar-se a Deus, meus irmãos, é a reverência diante da majestade do Senhor. Irmãos, não nos cabe entender certas coisas. Não nos cabe entender, por exemplo, a Trindade. O homem jamais conseguirá entender ou descrever este mistério da fé de maneira adequada. Não nos cabe entender porque Deus escolhe uns e não outros, a não ser pelo amor. Não nos cabe entender o critério da eleição. Não nos cabe entender como o Filho, Jesus Cristo, pode ser eternamente gerado do Pai. Outro mistério da fé, nós não podemos mergulhar nele. Deus não nos revelou, mas a Bíblia nos diz assim, que Jesus, Ele é eternamente gerado do Pai. A nós, meus irmãos, apenas cabe aceitar estas coisas como verdadeiras e nos render em adoração humilde e reverente ao Senhor. Se você quer aproximar-se de Deus, se você quer aproximar-se do Senhor, tenha, então, a motivação certa e a atitude certa. Mas eu quero mergulhar um pouco mais a respeito de nós mesmos. Se você quer aproximar-se do Senhor, tenha a visão correta de si. O reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é requer que necessariamente eu e você reconheçamos a nossa indignidade diante da sua santidade perfeita. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos de nos lembrar que nós estamos tratando com um Deus que é santo. Por isso, deixe o pecado de lado de fora. O Senhor dá uma ordem aos sacerdotes, aqueles que serviriam de intermediários entre Deus e o povo. E a ordem a esses sacerdotes é: consagrem-se. Isto mostra que mesmo as pessoas que desfrutam da maior intimidade com Deus devem realizar um esforço consciente em deixar o pecado ao encontrar-se com o Senhor. Quando nós lemos no Levítico as ordenanças a respeito dos sacerdotes, da consagração dos sacerdotes, nós lemos assim, em Levítico 8, versos 5 a 15. Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse, e fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra a sua parte dianteira pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e agiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado, e Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Nós temos alguns elementos que gostaríamos de destacar aqui, nesta consagração dos sacerdotes. Nós temos a lavagem com água. Lavagem. Nós temos as novas roupas do sacerdote, o óleo da unção derramado sobre eles, e o sacrifício de um novilho como oferta pelo pecado. Ora, olhamos para esta passagem e não podemos negar
que ela aponta para Jesus Cristo. Afinal de contas, eu e você somos purificados pelo lavar regenerador do seu sangue. Eu e você também recebemos as túnicas brancas da pureza. Nós somos revestidos pela justiça do Senhor. Sobre nós vem a unção do seu Espírito, que nos separa para uma vida de serviço a Ele. E o preço desta justiça que é imputada a nós é a morte do Cordeiro. Amados, ninguém pode se achegar a Deus senão por meio da fé em Jesus Cristo. Ninguém pode achegar-se a Deus senão por meio de Jesus. É somente quem deixa o pecado do lado de fora desse encontro, por meio de Cristo e por meio da santificação, que pode achegar-se ao Senhor. Por isso, lembre-se da justiça de Deus. Nenhum atributo de Deus é tão enfatizado ao longo da Escritura quanto a sua santidade. Sim, é falado da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, mas nenhum atributo de Deus é tão enfatizado quanto o fato de que Ele é um Deus santo. Quando nós lemos Isaías 6, nós nos deparamos com um texto clássico a respeito desse assunto, com os anjos clamando perante o Senhor: Santo, Santo, Santo. E por ser tão santo, tão puro, Deus não pode permitir o pecado diante de si. Punir o pecado, meus irmãos, é a manifestação da santidade e da justiça de Deus. Por isso o Senhor ameaça ferir qualquer um que tente achegar-se a Ele de maneira indigna. O Senhor é fogo consumidor contra os seus adversários. O Senhor se levanta em ira contra os obstinados que tentam chegar-se indignamente a Ele. Amados, lembrem-se de Nadab e Abiú, os filhos dos sacerdotes queimando fogo estranho perante o Senhor. Lembre-se de Uzá, nós vamos voltar a ele, fulminado por tentar impedir a arca de cair do carro em que estava sendo indevidamente transportada. Lembre-se do rei Uzias, vitimado pela lepra, quando tenta queimar incenso perante o Senhor. Deus fere aquele que tenta aproximar-se dele de maneira indigna. Há, entretanto, um caminho para nós nos apresentarmos dignamente diante do Senhor. Jesus já foi esmagado como preço da justiça de Deus. O castigo que pesava sobre nós foi lançado sobre Ele, de modo que todo aquele que nele crê e genuinamente se arrepende dos seus pecados pode se achegar com confiança diante de Deus. É o sangue de Jesus que faz desviar de nós a ira de Deus, como Paulo nos lembra em Romanos 5. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É impressionante o ponto a que a nossa ousadia, o ponto a que nossa obstinação nos leva. Nós tentamos nos achegar a Deus com os nossos vícios, nós tentamos nos achegar a Deus com os nossos rancores, nós tentamos nos achegar ao Senhor com os nossos pecados não confessados, ou com aqueles pecados aos quais nós não estamos dispostos a fazer reparação. E nós queremos nos achegar ao Senhor com toda essa bagagem. Será que nem por um momento nós atentamos na gravidade daquilo que nós estamos fazendo? Por exemplo, quando nós oramos ou quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor? Como é que nós podemos cantar louvores com os mesmos lábios que blasfemam contra Deus, com os mesmos lábios que proferem toda sorte de impurezas, ou com os mesmos lábios que amaldiçoam os nossos irmãos por meio da fofoca e da maledicência? Como é que você quer se aproximar com o Senhor sem se arrepender destas coisas? Você não pensa aqui na santidade de Deus? Eu não estou falando aqui apenas com aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo. Se esse é o seu caso, se você ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor, entregue a sua vida a Jesus. O Pai está esperando por você.
Eu estou falando também com aqueles que, após terem conhecido a Cristo, ainda precisam entregar a Ele o todo da sua vida. E eu não sou tolo de pensar que não haja pessoas assim aqui dentro, que não entregaram ao Senhor Jesus o integral de quem são. Amados, aproximar-se do Senhor requer de nós um exame cuidadoso do nosso próprio coração. O nosso intuito é realmente adorá-lo? É desfrutar da sua presença? A nossa atitude é de reverência e humildade diante da sua grandeza? A nossa disposição interior é de arrependimento diante dos nossos pecados? Na verdade, queridos, nenhum de nós pode se apresentar diante de Deus de modo perfeitamente digno pelo nosso próprio esforço ou merecimento. Assim, do mesmo modo que Moisés serviu de mediador entre Deus e o povo, nesta passagem de Êxodo 19, é necessário crermos que Deus nos proveu de um mediador entre nós e Ele. É preciso crer que a nossa adoração somente é possível por meio de Cristo. É preciso seguir o seu exemplo de submissão humilde à vontade do Pai. É preciso que nós deixemos os nossos pecados aos pés da cruz em arrependimento e fé. Somente assim, somente isso, assim, com a motivação correta, a disposição correta e um conhecimento correto a respeito de quem nós somos, nós poderemos nos aproximar com plena confiança do Senhor, sabendo então que nós seremos aceitos. Que Deus nos abençoe a considerarmos sempre diante de quem nós estamos nos aproximando quando falamos a Ele. Amém.